O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, inicio esta reflexão contando uma fábula que ouvi no ensino fundamental, inspirada nas fábulas de Esopo, chamada O Leão e o Ratinho. Não aprendi exatamente como Esopo a escreveu. A fábula diz o seguinte: certo dia, um ratinho desatento saiu de sua toca e imediatamente caiu sob a pata de um leão que poderia esmagá-lo. Foi grande o susto. Aterrorizado, o pequeno animal pediu clemência, implorando ao rei da selva que o soltasse e não lhe fizesse mal. O leão libertou o ratinho, que, agradecido, seguiu seu caminho e prometeu retribuir o gesto, embora o leão achasse pouco provável necessitar daquele insignificante animal. Alguns dias depois, o leão caiu numa armadilha, debateu-se inutilmente para se libertar da rede até cansar-se. Quanto mais se debatia, mais ficava amarrado. Seus urros de desespero ecoaram na floresta. Ao ouvi-los, o ratinho aproximou-se para ajudá-lo. Roeu rapidamente a rede e o libertou. A moral da história parece lógica, simples e profunda. Amor com amor se paga. Parece uma conclusão cristã retribuir o amor com amor. Contudo, o Evangelho apresenta uma moral mais profunda ensinada por Jesus Cristo. Os seus discípulos não devem se contentar apenas em retribuir amor com amor, mas devem responder ao ódio e à adversidade com amor. O ódio não deve ser retroalimentado. Não devemos amar somente as pessoas que nos amam, conforme ensina Jesus. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Para Jesus não é mérito amar somente quem nos ama. A verdadeira virtude está em responder às hostilidades e ao desamor com amor. Quem quiser o melhor lugar. O convite dirigido por Jesus aos seus discípulos é para que sejam misericordiosos, como também o Pai é misericordioso. Ater-se somente à retribuição do amor aos amigos é restringir a sua ação a um pequeno grupo, impedir que ele se expanda. Somente o amor é capaz de quebrar a corrente do ódio e da violência. Quem segue a Jesus Cristo jamais pode retribuir um mal recebido com a mesma moeda, pois se igualará àquele que errou, do qual diverge. Isto não significa compactuar com as injustiças, mas buscar a justiça não como vingança, e sim como oportunidade para a restauração dos envolvidos, os que feriram e os que foram feridos. Aquele que perdoa pode não renunciar a seus direitos. Claro que soa muito difícil, mas não há amor sem a experiência da pura graça, conforme o cardeal Tolentino. Jesus testemunha o que nos pede ao perdoar aqueles que o crucificaram. A palavra misericórdia significa abrir o coração ao miserável. E quem são eles?
são aqueles que foram privados dos meios necessários para viver, os pobres, os famintos, os que choram, conforme nos recorda o Evangelho das Bem-aventuranças. Misericórdia é a manifestação do amor divino que abraça, acolhe e perdoa. Para o Papa Francisco, a misericórdia é a carteira de identidade do nosso Deus. Para o evangelista Lucas, a misericórdia é a essência divina. Lucas nos convida a ser misericordiosos como o Pai. Não significa jamais possuir a plenitude da misericórdia, mas ser sinais da misericórdia divina. Essa misericórdia se manifesta no amor gratuito, pagando o mal com o bem, no perdão oferecido a quem ofende e na generosidade, partilhando os bens. O amor exigido por Jesus não se atém a sentimentos, deve traduzir-se em gestos. É de mão única, não exige reciprocidade, dirige-se a outra pessoa independente dos seus valores, não porque ela seja merecedora, mas porque no coração do discípulo de Jesus não mora o ódio. Quem quiser o melhor. A filósofa espanhola Adela Cortina, no livro Aporofobia, a aversão ao pobre, constata a cultura e o discurso de ódio contra as pessoas diferentes, sobretudo por serem pobres. Essa intolerância se traduz em perseguições, agressões e até assassinatos cruéis. Infelizmente, tais atitudes são alimentadas em grande parte por autoridades públicas mundiais que vivem dos impostos pagos por todos os cidadãos e deveriam respeitar a cada pessoa. O ódio não se dirige apenas aos que erram, mas também aos adversários, aos migrantes, rotulados como criminosos. Lamentavelmente, algumas vezes o discurso odioso é feito em nome de Deus, da religião, da pátria e da família. O Papa Francisco afirmou que a humanidade está ferida, possui profundas feridas e por isso precisa tanto de misericórdia. Ele constata as doenças sociais, mas também as feridas causadas pela pobreza, pela exclusão social, pelas inúmeras escravidões do terceiro milênio, bem como pelo relativismo com a perda do sentido do pecado que destrói a vida. Vivemos as sequelas deixadas pela pandemia quando as feridas aumentaram. A humanidade precisa de misericórdia. Não precisamos de armas para matar o inimigo, mas de amor para sarar as feridas provocadas pelo ódio. Sem a misericórdia, sem o perdão de Deus, o mundo não existiria, não poderia existir. Ainda, conforme discurso do Papa Francisco aos bispos do Brasil em julho de 2013, a nossa igreja precisa ter entranhas maternas de misericórdia. Quem quiser o melhor lugar. Na bula deste ano jubilar, o Papa Francisco nos convida a abrir o coração e a mente para perdoar. Para ele, perdoar não muda o passado, não pode modificar o que já aconteceu. No entanto, o perdão pode permitir-nos mudar o futuro e viver de forma diferente, sem rancor, ódio e vingança. O futuro, iluminado pelo perdão, permite ler o passado com olhos diversos, mais serenos, mesmo que ainda banhados de lágrimas.
Receba o meu abraço fraterno, com os votos de uma semana plena da misericórdia divina. Desça sobre você e a sua família a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo.